Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, confrades e consórcias vicentinos, com muita alegria estou aqui com vocês como irmão servidor. Este momento para nós se torna um momento especial da graça de Deus, tempo oportuno e propício que o Senhor Deus reservou para todos e cada um de nós, para reavivarmos a nossa vocação vicentina. Avivamento vicentino, na sua 22ª edição. Somos convidados a reanimar o nosso espírito, a reavivar o espírito de São Vicente e de Antônio Frederico Ozanam em nossas vidas. Inflamar com o fogo do Espírito Santo de Deus a espiritualidade de São Vicente de Paulo. Renovar a nossa vida e transformar o reino de Deus pelo nosso serviço generoso. O Senhor nosso Deus, que nos acolhe neste momento, me fez um convite especial, através do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, através da consórcia Norma, de juntos com vocês refletir o tema que permeia este nosso Avive. Ao acolher o irmão, Deus se revela em nós. E isso é verdade para os nossos corações. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Wellington, Padre Wellington Martins Costa. Também sou conhecido como Padre Tony. Pertenço à Congregação da Missão. A Congregação da Missão é uma congregação de padres e irmãos fundada pelo próprio Vicente de Paulo. E o carisma da congregação é evangelizar os pobres. É ser presença missionária no meio dos sofredores, no meio dos pobres, nos lugares mais afastados, longínquos, onde ali se encontra o Espírito de Deus. A presença do missionário vicentino se dá como a presença do próprio Cristo. E este carisma, que é do próprio Vicente, é o carisma que permeia toda a família vicentina. É o carisma que faz nascer a espiritualidade que atingiu o coração do jovem Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros para fundar a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu estou exercendo a minha atividade missionária no Rio de Janeiro, no Santuário da Medalha Milagrosa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Trabalhamos também em família e estamos aqui com este mesmo espírito. Antes
de sentir no meu coração um chamado para a vida missionária, presbiteral, Deus me chamou de modo especial para a Sociedade de São Vicente de Paulo. Por isso, com intimidade de irmão, eu estou aqui no meio de vocês, porque eu sou um confrade vicentino. Confrade vicentino. Logo depois, na minha caminhada de fé, senti Deus me chamando para assumir na radicalidade o seguimento de Jesus, e me pus neste caminho. O Senhor nosso Deus nos acompanha em todos os passos que damos. O Senhor nosso Deus, Ele toca o nosso coração, e ao ouvirmos o seu chamado, a sua palavra, nós, de coração aberto e sincero, fazemos aquilo que Ele nos pede. Por isso, vamos rezar a palavra de Deus neste momento. Vamos acolher a palavra de Deus como palavra dirigida a cada um de nós, com carinho, com o amor de Pai. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. A palavra de Deus orienta os nossos passos. A palavra de Deus reanima o nosso espírito e a nossa vocação vicentina. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja sempre convosco. Com muita alegria eu anuncio a vocês o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A passagem bíblica que vamos rezar, do evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão.
Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Confrades e consócias, esta é palavra da nossa salvação. Esta passagem bíblica do Evangelho de Lucas, que acabamos de rezar, que ilumina esta nossa reflexão, vai bem de encontro ao tema do nosso 22º Avive. Ao acolher o irmão, Deus se revela em nós. Vamos dizer juntos? Ao acolher o irmão, bem forte, ao acolher o irmão, e isto é verdade, verdade que sai da palavra de Deus. Esse texto que rezamos e que comumente chamamos de Bom Samaritano, a passagem do Bom Samaritano, o mestre da lei aproxima-se de Jesus. Aproxima-se de Jesus e pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus retribui o questionamento e ele responde bem: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Na nossa pessoa como um todo, o ser humano, de forma integral, deve manifestar o seu amor para com o Senhor nosso Deus, Deus, Pai e Mãe, Criador, o Senhor Deus que nos deu a vida e que nos chamou para abraçar esta vocação, cuidar bem da nossa vida, como um tesouro, porque nós pertencemos ao Senhor. Do coração de Deus nós saímos. Somos muito amados por Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no lugar em que realmente Ele deve estar, em primeiro lugar em nossa vida. Deus é o nosso referencial primeiro. Deus é aquele a quem eu me prostro e acolho como o mais importante para a minha vida, e ao próximo como a si mesmo. Devemos cuidar de cada um de nós pelo tesouro que recebemos nas mãos, que é a nossa vida.
a nossa vida pertence a Deus e Ele coloca em nossas mãos para que cuidemos com muito carinho, com muito amor, de cada um de nós. A partir do momento em que tomamos consciência dessa vocação a qual o Senhor nos chama, cuidar da nossa vida como um tesouro, porque a Ele nós pertencemos, nós automaticamente também somos chamados a amar o próximo, a amar os nossos irmãos e irmãs. Somos convidados, chamados por Deus a viver o amor. O amor que é o sentimento próprio da pessoa humana e que Deus plantou no coração de cada um de nós. Amar, amar e amar. E quem é o meu próximo? Do coração de Jesus, da sabedoria do Pai, e pela sua boca, esta parábola é professada. A parábola do bom samaritano. Um homem que sai de Jerusalém para Jericó, da sua cidade para uma outra cidade, está caminhando, peregrino, e é tomado de assalto. Toma-lhe tudo, todos os seus bens, e é espancado. Fica caído à beira do caminho. Passam pessoas por ali que, ligadas ao Senhor Deus, ainda não descobriram no seu coração essa vocação ao amor. Um sacerdote, um levita. O samaritano que passa por aquele caminho, que vê o homem caído à beira, chega-lhe ao encontro. Toma-o pela mão. Vê que está sofrendo e que está ferido. Acolhe este homem ferido. Nós somos convidados a acolher. Acolher o irmão. Só acolhe aquele que ama. Só acolhe aquele que subitamente descobre no seu coração este chamado de Deus para todos e cada um de nós. Acolher é sinal de amor. Acolher é manifestação profunda de carinho, é manifestação profunda de atenção. Um coração capaz de acolher é um coração capaz de se aproximar do outro, nas suas feridas, em seus sofrimentos, nas suas dores. Só aquele que tem um coração tocado pelo amor de Deus e que sente esse chamado sublime dele ao amor, se aproxima do outro. Nós, vicentinos, confrades e consórcias, temos que continuamente descobrir
este chamado de Deus ao amor. O nosso coração deve transbordar de amor. Na igreja, o nosso coração manifesta publicamente o amor de Deus. Na acolhida, no aproximar-se do outro, sentir com o outro, trazer o outro próximo de si. A isso nós somos convidados com o nosso coração vicentino. Devemos reanimar, e este momento é propício para isso, em nossas vidas, esta vocação, este chamado íntimo de Deus. Acolher, pois, é evangelizar. Acolher é falar de Jesus. Acolher é anunciar o reino de Deus. Todos nós somos chamados a viver na prática este reino. E colocar em prática o reino de Deus para nós, da família vicentina, é estar junto daquele que sofre. Nestes atos, nestes gestos, nesta presença solidária junto do outro, evangelizamos, falamos de Deus, agimos como Jesus, construímos o reino. Devemos pedir ao Senhor Deus continuamente que o seu Espírito, que inflama o nosso ser, nos sensibilize cada vez mais com a realidade dos pobres, nos sensibilize cada vez mais com aqueles que sofrem, com os que estão caídos à beira do caminho. Tantos e quantos se encontram nesta situação. E o nosso coração vicentino, sensível à realidade daquele que sofre, se aproxima e acolhe. Somente quando acolhemos com carinho, com compaixão, com cuidado, é que nós vivemos verdadeiramente a nossa espiritualidade. E atingimos também o coração do outro, para que faça também a experiência desse chamado de Deus. É pelo nosso ser vicentino e pelo nosso agir vicentino é que nós vamos tocando outros corações para abraçar também esta vocação, este carisma e esta espiritualidade de São Vicente de Paulo e Antônio Frederico Ozanam. E aqueles que chegam até nós também para ser da família vicentina, para pertencer à Sociedade São Vicente de Paulo, nós também devemos acolher com alegria, com amor, com um sorriso nos lábios,
porque é mais um que quer se fazer o próximo dos irmãos que sofrem. Na acolhida daqueles que ouvem o chamado de Deus para abraçar o carisma vicentino, na acolhida daquele que quer pertencer à nossa família, damos continuidade à nossa missão. Sejamos, confrades e consórcias, acolhedores. Acolhedores. Quando vejo o testemunho das crianças vicentinas carregando em suas mãos a imagem do nosso patrono, São Vicente de Paulo, renova em meu coração, no coração da família vicentina e no coração da igreja, a continuidade da missão do serviço aos pobres. São Vicente de Paulo deixou para nós esta herança e este legado. Nós somos continuadores da sua espiritualidade. As crianças carregando São Vicente de Paulo é a certeza de que o ideal vicentino continuará na história. Devemos acolher as crianças. Ao ver a juventude aqui presente, que traz no seu coração toda a vitalidade dos filhos e filhas de Deus, no seu ser jovem, renova também no coração da igreja este carisma vicentino, de serviço aos empobrecidos. Devemos acolher com muito carinho e atenção a juventude que quer abraçar esse carisma vicentino e que abraça esse carisma vicentino na sua realidade, no seu jeito de ser jovem, na energia que carrega, capaz de transformar o mundo. Viva a infância vicentina! Viva a juventude vicentina! Acolhendo as crianças, os jovens, a nossa missão é continuada na história e no coração da igreja. Acolher o próximo. Devemos acolher também os nossos irmãos e irmãs mais experientes na caminhada vicentina. Devemos acolher para que possamos crescer juntos no serviço aos pobres. Devemos nos integrar como família vicentina, de mãos dadas e unidas, para que possamos transformar a nossa realidade social, resgatando a dignidade dos pobres sofredores, resgatando a dignidade dos nossos assistidos. Neste sentido, convido a todos: viva a família vicentina! A família vicentina deve ser a família acolhedora. A família que, de mãos dadas, acolhe todos os irmãos e irmãs tocados em seu coração por Deus para esta missão. E deve ser a família que acolhe todos os necessitados. O samaritano, ele toma o homem caído,
pelas mãos, coloca-o em seu cavalo e leva-o até a hospedaria. Ali ele cuida das suas feridas, passa o óleo e o vinho, cuida para o restabelecimento da saúde, o retorno à vida, o avivamento. Depois, continua o seu caminho. Diz ao dono da hospedaria: cuide dele, tem aqui alguns trocados para pagar a sua hospedagem. Cuide dele com carinho, não meça esforços para curar as suas feridas. E como alguém que acolhe, o dono da hospedaria cuida daquele homem. Para nós, vicentinos, família vicentina, confrades e consórcias, nesta parábola que comumente chamamos do bom samaritano, onde se encaixa o vicentino, onde nós estamos inseridos nesta parábola. Com certeza, na simplicidade, na humildade próprias do carisma vicentino, no agir, nos gestos que acontecem sem ser percebidos, sem ser vistos, é assim que acontece o trabalho de cada confrade, de cada consórcia, é assim que acontece o trabalho de cada conferência vicentina, na simplicidade e na humildade dos filhos e filhas de Deus. Nós nos encaixamos nesta parábola ao dono da hospedaria. Nós somos donos e donas da hospedaria que acolhe aquele que sofre, que cuida das feridas daquele que se encontra doente, que cuida do coração ferido daqueles que se encontram à margem da sociedade, dos empobrecidos. E a nossa missão nos chama a resgatar a sua vida, a reanimar as suas esperanças, a retomar a dignidade de vida para que ele possa continuar a sua caminhada. O nosso serviço, a nossa missão está no cuidado para com o nosso irmão, no cuidado simples e humilde, no cuidado eficaz daqueles e daquelas que sofrem. Avivando o nosso coração vicentino, nós somos convidados a avivar, a reanimar a vida de tantos e tantos irmãos que sofrem. E Jesus pergunta ao mestre da lei: na sua opinião, quem foi o próximo daquele que estava à beira do caminho? O mestre da lei não tinha outro a apontar senão aquele que usou de
compaixão. O nosso coração deve ser um coração compassivo, um coração cheio de amor. O coração compassivo é um coração que sofre com o outro. O coração compassivo é um coração que se alegra com o outro. O coração compassivo é um coração que se faz solidário com o outro. O coração compassivo é o coração de todo vicentino. O coração compassivo é o coração do dono da hospedaria, que no anonimato cuida daquele que sofre. O nosso coração deve ser um coração compassivo e acolhedor. Coração compassivo e acolhedor. O coração das crianças vicentinas, o coração dos jovens vicentinos, o coração dos adultos, homens e mulheres vicentinos, o coração dos padres e irmãos vicentinos, o coração das irmãs vicentinas, o nosso coração, o coração da família vicentina, compassivo e amoroso. Nosso coração compassivo e amoroso. Quero compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Palavra de Deus que toca a cada um de nós, na nossa mente, que toca a cada um de nós, no profundo do nosso ser, que toca a cada um de nós, em nossas mãos e nos nossos passos. Vicentinos. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. O prólogo de São João. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo, tudo isso foi feito por meio dela, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, àqueles que acreditam no seu nome.
Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Neste evangelho, o prólogo de São João, nós rezamos a encarnação do Filho de Deus. A palavra, o verbo já existia e estava presente no mundo. A palavra de Deus já permeava o coração da humanidade, dos filhos e filhas, dos homens e mulheres. Muitos não reconheceram esta palavra, muitos não foram tocados por esta palavra. E esta palavra, a presença do próprio Deus, para nós é luz. É luz que nos faz viver na bondade dos filhos e filhas de Deus. Todos nós somos chamados a viver na acolhida à bondade de Deus. Nós manifestamos a bondade de Deus. E no tempo propício, esta palavra se fez carne. Esta palavra se encarnou e habitou no meio de nós. Esta palavra abriu a sua tenda no mundo. Esta palavra abriu a sua tenda nos corações humanos. Esta palavra se tornou um de nós, o próprio Jesus Cristo. O próprio Cristo Jesus, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. O Deus que se encarna, o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que acolhe a todos, manifestando a presença do Criador. Nós somos aqueles que também devemos manifestar a presença do Criador. Cristo Jesus, o Verbo encarnado, Ele acolheu todos aqueles que se aproximaram dele. E Ele também se fez próximo daqueles e daquelas que precisavam ser tocados em seu coração pela palavra. Jesus se aproximou dos doentes, Jesus se aproximou dos endemoniados, Jesus se aproximou dos impuros, marginalizados. Jesus se aproximou aos homens e mulheres. Jesus se aproximou às crianças.
Jesus se aproximou do seu povo. Jesus acolheu a todos como irmão no amor do Pai. Na sua acolhida generosa, ele manifestou o amor do Criador. E ele, o Verbo encarnado, que é a própria revelação de Deus. Ele, o Verbo encarnado, que é a grande comunicação de Deus com a humanidade. Jesus é a presença de Deus no meio de nós. Jesus, ao acolher os sofredores, ao acolher os pobres, ao acolher os marginalizados, revelou a presença de Deus. De um Deus amoroso, de um Deus compassivo, de um Deus acolhedor, de um Deus fiel. Um Deus que mantém a fidelidade com os seus filhos e filhas. Nós, como irmãos e irmãs de Jesus, nós, confrades e consórcias, que nos propomos em nossa vocação e missão, como está escrito em nossas regras. Nós seguimos Jesus Cristo servindo os pobres, na acolhida daqueles que servem, daqueles que sofrem. Nós, de fato, revelamos o próprio Deus. Ou seja, com a nossa presença solidária, com o nosso coração vicentino, com a consciência da nossa vocação e missão, Deus se revela em nós. Este é um mistério profundo, e nós só vivemos este mistério na intimidade com Deus. Nós só vivemos este mistério na oração. E só vivemos este mistério como vicentinos no serviço dos pobres, no serviço solidário aos sofredores, no serviço solidário a todos os irmãos e irmãs. Deus se faz presente pelas nossas mãos. Deus se faz presente pelos nossos pés. Deus se faz presente pelos nossos ouvidos e pelo nosso olhar. Deus se faz presente pela nossa mente e a nossa consciência vicentina. Cristo Jesus se faz presente em nós. Quando eu, confrade e consórcia, quando eu, da família vicentina, vou ao encontro do pobre, nesta ação missionária, nesta vocação vicentina, não sou eu somente que vou ao encontro dos que sofredores, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Deus se revela em nós. Isto, irmãos e irmãs,
é de uma experiência mística profunda e que todos e cada um deve rezar na sua vida. Quando cantamos aqui, para que o Senhor mande fogo, envie fogo, nós rezamos que a chama do Espírito de Deus continue acesa em nossos corações, como foi acesa pelo batismo, e que nós possamos, com esta chama, inflamar todos os corações na sensibilidade para com os sofredores, para com os empobrecidos. Inflamar o coração de toda a igreja e de toda a sociedade, para que Deus seja revelado em nós, para que as palavras, os gestos e os atos de Jesus aconteçam verdadeiramente pelos nossos gestos, atos e palavras. Nós somos um outro Cristo para aqueles a quem servimos, para aqueles a quem acolhemos. Nós nos fazemos a presença do próprio Deus, o Cristo Jesus que está em mim, a força do Espírito Santo que anima, que torna a reviver o coração vicentino, que me faz dar passos largos na caminhada dessa história para curar os corações feridos. Nisto nosso coração, inflamado pela presença, pelo fogo do Espírito de Deus, também é curado. Nisso o nosso coração também sente profundamente a presença do carisma vicentino, e nós somos transformados em agentes que mudam a história. O homem e a mulher vicentinos estão inseridos na história. Assim como o Verbo se encarnou, se fez presente no chão da humanidade, devemos ter os pés firmes no chão da nossa história. E Deus se revela em nós quando nós pensamos criticamente, quando nós olhamos criticamente a realidade social em que vivemos. Todo confrade e consórcia deve se perguntar no coração e, pela força do Espírito Santo, renovar a mentalidade. Por que nós temos ainda neste nosso mundo, que é o reino de Deus, muitos sofredores? Por que nós temos ainda em nossa sociedade muitos marginalizados? Por que temos ainda em nosso mundo tantos e tantos caídos à beira do caminho? Nós reavivamos o nosso espírito vicentino quando
nos posicionamos com a consciência clara e crítica da realidade social em que vivemos, no tempo em que estamos inseridos, no mundo em que aqueles e aquelas que ainda não fizeram a experiência da luz e da palavra de Deus na sua vida, aqueles que vivem nas trevas, produzem os empobrecidos e marginalizados, os sofredores e vulneráveis de nossa sociedade. A família vicentina é aquela que, contando com a presença de Deus, muda a realidade de sofrimento, muda a realidade de dor, muda a realidade social do chão em que estamos inseridos. A família vicentina quer tornar este nosso mundo o reino de Deus, construir com o nosso ser vicentino, com a nossa consciência cristã, com o carisma e espiritualidade que carregamos em nós, um mundo novo, um mundo possível para que possamos viver. Não queremos ter luxo, não queremos ajuntar riquezas. O coração vicentino não é aquele que acumula. O coração vicentino é aquele que partilha e quer com que todos possam partilhar para viver na dignidade, na honradez dos filhos e filhas de Deus. Que todos tenham vida e vida digna em abundância. Por isso, o vicentino está inserido na igreja como sinal profético, como uma presença iluminadora, como porta-voz da voz de Deus, que denuncia as estruturas injustas, que denuncia as estruturas que geram o empobrecimento, que denunciam todos aqueles e aquelas que não estão a favor dos mais fracos, da classe social empobrecida. Somos aqueles que participamos ativamente das nossas comunidades cristãs, da nossa comunidade eclesial. Somos também aqueles que participamos ativamente de todos os movimentos, de todas as instituições que lutam a favor dos marginalizados, dos sofredores e dos mais pobres. Por isso estamos inseridos em nossa família, em nossa comunidade, nos nossos bairros, nos nossos municípios, sendo voz profética de Deus em favor da dignidade humana. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou no meio de nós, o Verbo se fez pobre, e na pobreza do Verbo encarnado, na pobreza de Jesus Cristo, nós resgatamos a nossa dignidade e a dignidade do outro. Por isso, Jesus se revela em nós. Por isso, o Cristo Jesus deve transparecer em todos os lugares em que o vicentino se encontra presente. O vicentino é coerente com a sua vocação e sua missão, não só na sociedade São Vicente de Paulo,
não só na sua conferência, não só dentro da família vicentina, mas em todos os âmbitos dos seus relacionamentos, em todo lugar em que se encontra. O vicentino está ao lado e em favor dos empobrecidos. Que sejamos, irmãos e irmãs, animados pelo Espírito Santo de Deus, e que a força do Espírito Santo, a luz que é o próprio Jesus, que ilumina cada um de nós e que ilumina todas as nossas famílias, nos faça cumprir verdadeiramente e com coerência a nossa vocação e missão. Que possamos acolher a todos com um coração amoroso e compassivo. Que possamos atender às necessidades urgentes daqueles que sofrem. Que possamos nos fazer próximos do outro. Que sejamos, na nossa simplicidade e humildade, servidores, servidoras, donos da hospedaria, que no anonimato transforma o mundo, a sociedade, o lugar em que estamos inseridos. Que em nossa espiritualidade, que em nossa intimidade com Deus, possamos sentir a presença do Espírito Santo que me faz ser um outro Cristo para aqueles que sofrem. Que sentindo a experiência de ser um outro Cristo na vida dos irmãos e irmãs vulneráveis, que possamos ser livres de todo medo, que possamos ser libertos, como rezamos e cantamos aqui no início, de toda insatisfação, de toda angústia, que possamos iluminar a nossa vida com a presença de Deus, afastando de nós o coração endurecido, petrificado. Que possamos, com o nosso coração terno e de carne, com o nosso coração compassivo e amoroso, na acolhida aos irmãos, revelar o Deus que se encontra em cada um e todos nós. Deus se revela em nós. O outro a quem nós acolhemos, os sofredores e vulneráveis, também é o próprio Cristo a quem nós devemos servir. E que nós possamos continuar a nossa marcha na história, no mundo e na sociedade, com o carisma, a espiritualidade e a missão de São Vicente de Paulo e do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam. Viva São Vicente de Paulo! Viva o bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam! Viva a Sociedade de São Vicente de Paulo! E viva toda a família vicentina! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o Padre.
E já preparando o nosso coração para o testemunho que vem agora, vamos pedir ao Senhor que renove o nosso coração, renove a nossa vida. A gente vai servindo o irmão, e chega um momento que a gente fica cansado, não é? Então respira fundo. Respira fundo. Isso, pode esticar o braço assim. Oh Senhor, como é bom estar aqui e deixar o cansaço aqui. Deixa o cansaço neste lugar. E vamos pedir ao Senhor que renove a nossa vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, posso ser muito melhor. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Você canta. Porque tudo que há, porque tudo dentro precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Amém. Vamos assentando. Uma pregação, ela converte e toca muita gente. O testemunho arrasta uma multidão, e é isso que vamos experimentar agora, a força do testemunho. Passo a palavra para Norma. Como não mudar? Como não sair daqui reavivado? É impossível para nós cristãos ser os mesmos todos os dias. Temos que ser diferente, e como vicentino, mais ainda. Nós estaremos fazendo daqui a pouco a nossa oração do 22º Avive. Aí nós tivemos uma ideia, né, Rogério? Porque todo ano, quando nós vamos fazer a nossa oração, acabamos esquecendo o panfleto dentro da regra, nos nossos livros de conferência. Aí, esse ano, nós colocamos a oração nas costas da camiseta. É uma forma de você, que está atrás do seu irmão, pedir para que ele se encha todo de fervor, para ficar bem esticadinho. E assim poder rezar. Só que daí a gente não contava com a mudança do tempo. Esfriou. Está todo mundo agasalhadinho. E a camiseta está guardadinha. Mas nós vamos, à medida que for possível, nos ajudando um ao outro que estiver com oração, para que nós a façamos de uma forma assim, bem calorosa, porque é a oração da família vicentina. E nós estamos reunidos, nada mais, com a família vicentina, com o padre da missão, com a família Canção Nova. Então, na hora da oração, que nós possamos estar fazendo todos juntos. Ontem, no dia 22, nós comemoramos algo muito especial para nós vicentinos. Precisamente no dia 22 de agosto de 1997, na Catedral de Notre Dame, pelas mãos do nosso saudoso João Paulo II, foi beatificado o nosso fundador, Antônio Frederico Ozanam.
a sua beatificação, muitos puderam estar presentes. Como muitos de nós aprendemos a rezar desde pequeno a oração pela beatificação de Ozanam. É certo que muitos cresceram, nem todos, né? Eu cresci na medida do possível, no meu tamanho. Mas eu tive uma tristeza muito grande que quando Antônio Frederico Ozanam foi beatificado, eu não tinha condições de estar lá em Paris para assistir. Com a graça do bom Deus, vi pela televisão, mas chorei copiosamente porque eu não estava lá para assistir. E hoje nós rezamos a oração pela santificação de Ozanam. Vou vê-lo santo? Nessa vida não sei. Não sei quanto tempo nos resta ainda de vida, mas com certeza o veremos santo no céu. E aquele que poder presenciar, parabéns. Só que para que essa santidade aconteça, é necessário que nós começamos a nos unir e a rezar e pedir a intercessão do Beato em nossas necessidades, nos milagres de nossa vida, na conversão dos nossos necessitados, na recuperação da saúde de alguém, até mesmo na salvação de todos, inclusive nós mesmas. E aí, conversando com o Rogério ontem, a gente falava algo muito importante de como a fé nos move a tomar atitudes que a gente não acreditava tomar. Quem me conhece sabe que eu sou medrosa, tenho medo de altura, por que não dizer pavor. E nós temos nosso encontro da família vicentina, que é por todo esse Brasil. E todo ano, né, que chegava o convite até o Conselho Metropolitano, eu adiava isso porque eu queria ir de ônibus, de bicicleta, de carro, de jegue, de qualquer coisa, mas eu não entrava no avião. E com o padre Misael, não teve jeito, não, você tem que ir, nós vamos para Fortaleza, é o encontro da família, você vai representar o Conselho Metropolitano. Gente, a sensação que eu tive, eu falei, nossa, é o corredor da morte, eu vou morrer. E antes disso, rezei e pedi muito para que Deus intercedesse e me fizesse pelo menos subir no avião. Se eu ia sair viva ou morta, aí já era outros 500. A minha obrigação era subir viva. E eu entrando, e o padre atrás. Vai, Norma, não desiste, você pode, você vai. E eu virava para trás e falei, padre, me confessa. Ele falou, mas Norma, você já confessou. Eu falei, padre, mas de novo, se eu morrer, pelo menos eu vou morrer no estado de graça. Ele falou, Norma, você não vai morrer, a não ser que eu acabe com você se você não subir nesse avião. Gente, eu entrei no tal do avião. Quando eu entrei lá para fazer o tal do check-in, que eu quase que eu falei, padre, mas nem cheque eu tenho, o que eu vou fazer lá? O padre falou, não é cheque, não é check-in. E eu não sabia o que era isso. Quando eu cheguei, que estava passando as minhas malas, que eu vi aquele carrinho levando a minha mala, eu falei, meu Deus do céu, a mala já foi, só falta eu. Eu peguei e falei, seja o que Deus quiser. A moça perguntou para mim, a senhora vai levar a frasqueira na mão? Eu falei, vou. Daí ela falou assim, tem algum objeto cortante ou pontiagudo aí? Eu falei, não, minha senhora. Esse cuidado eu tenho comigo, porque é capaz que eu me mate lá dentro do avião. Então, eu não estou levando nada. Daí ela perguntou, então a senhora pode entrar. E eu fui entrando e o padre atrás de mim. Quando eu entrei no avião, a minha esperança, a porta estava aberta, mas a porta fechou. Eu comecei a rezar e chorar, e o padre Misael não quis sentar comigo, porque ele falou que eu tinha que enfrentar meu medo e lembrar da minha vocação. Eu nem estava lembrando mais de nada. Eu estava apavorada, eu estava querendo descer. E tinha um argentino, logo argentino, hein, padre? Sentada do meu lado. Ele notou que eu estava nervosa, eu tinha tudo quanto é terço, santo,
O meu local estava tomado, porque eu chamei toda a Santaiada, São Vicente, Santa Rita, fui chamando. E eu notei que o avião estava mais pesado, mas era por causa do santo, né? De tanto santo que eu chamei. E nisso o argentino falou para mim assim: não te preocupes, sou uma viagem muito tranquila, você vai ver que vai ser tudo muito maravilhoso e pode falar comigo a viagem. Eu fiquei tranquila, né? Quando o avião taxiou, que ele embicou para subir, que eu peguei na mão do argentino, o argentino estava dormindo, gente. Eu falei, ou é um enviado de Deus, ou é alguém querendo sabotar um brasileiro aqui. Eu falei, moço, e ele não acordava. Eu falei, eu entrei em desespero. Eu falei, vou ler. Peguei o papel que estava na poltrona da frente. Era a instrução como se comportar caso o avião caísse na água. Você pega não sei o quê, põe no seu peito, abaixa, aperta. Eu joguei o papel longe. Aí vem a hora pior. Eu precisava ir ao banheiro. Eu falei, eu não levanto daqui, mas nem pagando. Cada hora que a luzinha acendia, vinha a vozinha. Por favor, senhores passageiros, ajustem o cinto de segurança, pois estaremos enfrentando algumas turbulências. Eu nem soltei meu cinto. A luzinha acendia toda hora. Gente, eu fui e voltei com chuva, com tempestade, a luzinha na minha cabeça. Eu falei, eu não vou sobreviver. Foi a hora terrível. A mulher, quer algum lanchinho? Eu falei, não, minha senhora. Se eu comer ou beber, eu vou ter que ir no banheiro. Eu não vou. Eu não quero. Mas teve uma hora que não teve jeito, que eu comecei a passar mal e comecei a andar no corredor do avião. Todo mundo olhava para mim, a moça falou assim, você está com medo? Eu falei, não, eu estou apavorada. Ela falou, se você precisa de alguma coisa? Eu falei, descer. Ela pegou e falou assim para mim assim, não tem mais jeito. Eu falei, tem como eu dormir em algum lugar para mim não ver isso? Ela falou, não, vai no banheiro, lava a mão, lava a testa e você vai ficar numa boa. Fui no banheiro. Por quê, gente? Quando eu cheguei no banheiro, que eu abri a torneirinha, que eu vi aquele negócio fazendo assim, engoliu a água, quase fui eu, quase foi tudo. Falei, meu Deus, se a água está indo nessa velocidade, eu vou muito mais rápido, porque eu sou pesada. Eu não queria trancar a porta. A moça falou, não, se você vai usar o banheiro, você tem que trancar a porta. Eu falei, não, eu quero morrer com dignidade, pelo menos com as calças. Eu não vou trancar. Ela falou, mas se precisa. Eu falei, não. Hoje eu entendo o porquê. Toda vez que João Paulo pisava num solo, ele beijava. Eu tenho certeza que ele também, de ter amor pela terra, ele devia ter medo de avião. Porque quando eu desci, gente, foi assim, na hora, que eu vi a terra, lasquei-lhe um beijo. Eu não sei se pensaram que eu era alguma autoridade, mas eu beijei. E o povo todo feliz, achando que eu estava super feliz de estar em Fortaleza, né? A terra do povo feliz. Mas não, foi medo. De tudo isso, gente, uma coisa eu posso dizer para vocês. Nós vamos enfrentar medos pela sociedade de São Vicente de Paulo. Nós vamos enfrentar dificuldades pela sociedade de São Vicente de Paulo. Tristezas, alegrias, sustos, talvez. Mas a gente nunca vai estar sozinho. E eu tenho certeza que quando eu pisei naquele solo, além desse gesto ridículo que eu fiz, eu me senti acolhido pelo próprio São Vicente. Quando ele falou assim para mim, eu não falei, Norma, que você venceria o seu medo? E por amor a esta obra, você venceu. Então eu acredito muito que a Sociedade de São Vicente de Paulo, na nossa vida, tem que ser isso. Mover montanhas, mover céus, mas que o irmão assistido seja atingido. Não importa os nossos problemas, importa que nós estejamos do lado deles na hora dos problemas deles.
porque nós vamos aprender com eles a saber viver na dificuldade, na falta de dinheiro, na falta de tudo. E que nós lembremos sempre de uma coisa: São Vicente de Paulo sofreu muito, foi escravo, foi humilhado. E Ozanam, na sua forma de viver em Paris, não deve ter sofrido menos do que ele. E hoje, na nossa época, o sofrimento continua. Mas cabe a cada um de nós amenizar o sofrimento de cada um. E aprender com os nossos medos que a fé verdadeira existe. E é nesse momento que ela é provada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!